Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 19 ao 24. Começando no 19, assim diz a palavra do Senhor. E espero no Senhor, Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Queria fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos são servos de Deus ou não? Espero que a resposta seja sim. A mesma pergunta poderia ser feita de outra forma. Os irmãos são úteis a Deus ou os irmãos são inúteis a Deus? A palavra útil, ela tem muito a ver com servo. A palavra útil, ela quer dizer de serventia a alguma coisa. Se você tem um carro, dirige nesse carro, ele funciona bem o carro, ele é um carro útil para você. Ele é um carro de serventia para você. Se ele é um carro que pega você, leva da sua casa até o seu trabalho, esse carro ele é útil. Agora imagine um carro sem bateria. A bateria sem bateria nenhuma. O carro não vai nem ligar. Nem para ouvir música ele vai ter o quê? Serventia. Esse carro ele é inútil. E hoje, irmãos, eu queria falar da utilidade que o crente tem que ter a Deus. Aí por isso fica a pergunta: você é útil a Deus ou você é inútil a Deus? Todos nós devemos ser úteis a Deus. Todos nós devemos ter serventia a Deus, ou seja, todos nós somos chamados a ser servos de Deus. E a mensagem que eu queria trazer hoje, irmãos, é a seguinte: é simples. Deus quer que nós, crentes, sejamos úteis a Deus. Ou seja, Deus quer que nós, crentes, sejamos servos de Deus, verdadeiramente úteis na mão de Deus, e não inúteis. Deus não quer que você seja simplesmente um salvo e inútil, que não faz a vontade de Deus. Mas não, Deus quer que você faça a vontade de Deus. E hoje, irmãos, a mensagem que eu queria trazer é a seguinte: que Deus quer que você seja útil a Deus, mas para você ser útil a Deus, você precisa entender que o crente que é servo de Deus, ele tem 3 características. Se você não tem essas características de um servo de Deus, de alguém que é útil a Deus, você, na verdade, não é um servo de Deus. Você não é útil a Deus. Você pode até, aos olhos humanos, em certos aspectos, você pode olhar para aquela pessoa e achar que é um servo, é útil a Deus. Mas, vou dar um exemplo. A pessoa está tocando piano, né? Mas aos nossos olhos, a pessoa, ela é serva de Deus, está tendo uma utilidade para a obra de Deus. Mas, se não tiver essas 3 características que vamos ver hoje, apesar dela estar ali tocando, ela não está sendo útil na mão de Deus. Porque no nosso texto, nós temos o Timóteo. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta aos Filipenses e estava falando de Timóteo. E o apóstolo Paulo começou a falar de Timóteo que ele era um servo de Deus, ele era verdadeiramente útil nas mãos de Deus. Mas ele começa a explicar aqui por que o Timóteo era servo, era alguém que tinha serventia nas mãos de Deus. O motivo era porque ele tinha 3 características. E a primeira característica de uma pessoa que é útil na mão de Deus, nós encontramos aqui no nosso texto. E essa primeira característica é que esse crente, ele vai ter um coração sincero. Mas o que é ter um coração sincero? Ter um coração sincero, você precisa ter esse coração sincero para ser um servo de Deus, para ter utilidade para Deus.
Se você não tem esse coração sincero, você não vai ter utilidade na mão de Deus. A Bíblia conta até casos de pessoas que saíam para evangelizar, para pregar a obra de Deus, mas elas não estavam indo com um coração sincero. E, na verdade, elas não estavam sendo úteis na mão de Deus. Apesar de estar saindo para evangelizar, elas não estavam sendo úteis na mão de Deus. Mas o que é ser sincero? Ser sincero é querer agradar a Deus. Nós devemos querer agradar a Deus. Isso é ser sincero. Vamos aqui no nosso texto, no versículo 19. O versículo 19 diz assim: E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui, o apóstolo Paulo falando de Timóteo. Qual era a primeira característica que o Timóteo tinha, que era a característica de alguém que era útil na mão de Deus? Ele era sincero. E o que é ser sincero? É querer agradar a Deus. Qual é o oposto? O oposto é querer agradar os homens. E o Timóteo, o apóstolo Paulo estava falando, olha, porque a ninguém tem de igual sentimento, falando de Timóteo, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, muita gente, a maioria dos crentes, buscam o que é seu, e não o que é, buscam, ou seja, buscam fazer coisas que é para o seu próprio bem, e não agradar a Deus. Nós, irmãos, devemos agradar a Deus, e não se preocupar em agradar a nós e aos homens. Não, nós somos chamados a agradar a Deus. Se você quer ser sincero aos olhos de Deus, você tem que procurar agradar a Deus. Uma pessoa, por exemplo, um pianista da igreja, ele, digamos que esteja aqui tocando piano, tocando hinos, mas se ele está ali para agradar a si próprio ou para agradar os irmãos, ele vai estar sendo sincero diante de Deus? Não. Ele vai estar sendo sincero diante de Deus, vai estar sendo útil na mão de Deus, se ele está fazendo isso para agradar a Deus. E tudo, irmãos, a gente tem que ter no nosso coração, a nossa intenção deve ser agradar a Deus. Se você não está tendo isso, está querendo agradar os homens ou a si próprio, você não está sendo sincero diante de Deus. E você não vai estar sendo útil na mão de Deus. Da mesma forma, um evangelizador, como eu falei na Bíblia, tem umas passagens que contam de uns crentes que saíram para evangelizar também, mas não estavam fazendo aquilo para agradar a Deus. E esses crentes, eles não estavam, como não estavam agradando a Deus, não estavam sendo sinceros aos olhos de Deus, ou seja, não eram úteis a Deus. E nós não devemos ser assim. Ser sincero tem muito a ver também com abnegação. O que é abnegação? Abnegação é você se entregar para fazer a vontade de Deus. Assim nós devemos ser. A gente tinha Timóteo. O que estava acontecendo com Timóteo? O apóstolo Paulo, ele estava convocando Timóteo a sair da Galácia, que era onde ele vivia, e fazer um trabalho missionário lá em Filipos. O Timóteo, ele tinha um chamado de Deus para sair da Galácia, onde ele vivia, onde ele trabalhava, onde ele tinha sua família, tinha toda a sua vida, a herança dos seus pais, deixar tudo aquilo e ir para uma terra distante, em Filipos, para ser pastor naquela terra. Era um jovem, mas já estava sendo chamado por Deus para deixar tudo o que ele tinha e fazer a vontade de Deus numa terra distante. Então, ali havia o quê? Uma abnegação. Ele estava negando a si mesmo, deixando projetos de vida que ele tinha,
trabalho, casa, família, deixando herança, deixando tudo aquilo para fazer a vontade de Deus. Ou seja, estava querendo agradar a Deus. A abnegação é isso. Você tem que ter abnegação para você querer agradar a Deus. Da mesma forma, o nosso pastor, irmãos, morava em Londres, na Inglaterra. E deixou tudo. Ele tinha uma vida, um emprego muito bom. Tinha uma vida muito boa. Tinha uma casa, emprego bom, uma vida confortável, num país confortável, numa cidade muito boa. Eu estive lá em Londres uma vez, estive uns 4 anos atrás. Cidade muito boa, irmãos. Um lugar muito bom para visitar, cidade muito agradável. Deixou tudo, irmão, deixou tudo aquilo, porque ele tinha um chamado para ser pastor aqui em Maceió. E ele deixou tudo aquilo. Vendeu a casa dele por um preço baixo, para poder vender de uma forma relativamente rápida. Deixou emprego, profissão boa que tinha. Deixou tudo aquilo para ser pastor aqui. Ou seja, ele teve uma abnegação, porque ele queria não agradar pessoas, não agradar a si, mas agradar a Deus. Nós precisamos ter esse projeto de agradar a Deus, para que nós podemos ser, aos olhos de Deus, ser sinceros a Deus. E dessa forma, a gente vai ser útil na mão de Deus. A gente vai ser um verdadeiro servo na mão de Deus. Então, irmãos, essa é a primeira característica. Se você quer ser servo de Deus, eu pergunto, Dani, tu quer ser servo de Deus? Se tu quer ser servo de Deus, tu tem que ter essa primeira característica. Tu tem que procurar ter um coração sincero, assim todos nós. E para ter um coração sincero, a gente tem que procurar agradar a Deus. Hoje eu queria falar agora, irmãos, da segunda característica que nós devemos ter para que nós possamos ser úteis na mão de Deus. Miquel, tu quer ser útil na mão de Deus? Então, fica atento a essa segunda característica. A segunda característica que você tem que ter é que você tem que ter um testemunho positivo da sua história. O teu testemunho, você tem que ter uma história onde você possa dizer assim, o meu testemunho é bom. O lugar para onde você frequenta, o trabalho onde você vai, a casa do seu parente que você frequenta, o supermercado que você vai, as pessoas têm que ver você e lembrar do histórico da sua ida nesses lugares e olhar para você e dizer, não, aquele ali tem um testemunho bom. Aquele crente ali, a gente olha para ele, ele dá um testemunho bom. Mas onde a gente vê isso? Vamos no versículo 22, nosso texto. Versículo 22 fala assim, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Irmãos, Timóteo, ele já, antes de ser convocado para ser pastor lá em Filipos, ele ficou um período ali em Filipos. Ficou talvez algumas semanas ali naquela região, naquela igreja. E o apóstolo Paulo falou, olha, vocês filipenses, bem sabeis qual foi a sua experiência, a experiência do Timóteo, ou seja, qual foi a história do Timóteo naqueles dias ali em Filipos. Vocês bem sabem, vocês observaram bem o Timóteo ali, junto de vocês, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ou seja, vocês viram como Timóteo, na presença de vocês, filipenses, como ele deu um bom testemunho, como um filho a um pai. O apóstolo Paulo falando, eu, apóstolo de Cristo. E vocês viram como Timóteo, ele foi meu imitador, como um filho a um pai. Como ele deu um bom testemunho aqui na presença de vocês. E o apóstolo Paulo está falando, na mensagem aqui, que para você ser um servo de Deus, para você ser útil na mão de Deus, você tem que ser como Timóteo, que ali no meio dos filipenses, deu um histórico de um bom testemunho. Ali na presença dos filipenses, Timóteo tinha uma vestimenta modéstia. Timóteo não falava palavrão. Timóteo
ele era educado com as pessoas, ou seja, Timóteo dava um bom testemunho. A forma como ele vivia ali, no meio dos filipenses, dava um bom testemunho. O Timóteo, as pessoas podiam lembrar do Timóteo, e aí, como o apóstolo Paulo fala, olha, bem sabeis qual a sua experiência. Ninguém podia falar mal de Timóteo de nada. Irmãos, se você quer ser um servo de Deus, se você quer ser alguém útil na mão de Deus, as pessoas têm que olhar para você e não pode ver nada errado. As pessoas têm que olhar para você e olhar, não, aquele ali se veste como um crente. Olha como ele se veste, olha como ele fala, olha como ele se comporta. Ele não faz coisa errada nenhuma. Então, nosso testemunho, irmãos, ele tem que ser aprovado por Deus. Se o seu testemunho, se a pessoa olha para você, lembra de você e vê, não, aquele crente ali faz coisa errada, lembra coisa ruim de você, irmãos, você não vai estar sendo útil na mão de Deus. Você não vai estar sendo de serventia para Deus. E aí, Deus, você não vai estar cumprindo o propósito de servo de Deus, que Deus quer para você. Então, nós precisamos ser, aos olhos das pessoas, nos lugares que a gente frequenta, no trabalho, na casa do nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, no supermercado que a gente frequenta, em qualquer lugar. As pessoas têm que olhar para a gente e não ver nada errado. Olhar para a gente e ver, poxa, aquele ali é um crente, não dá para dizer nada errado dele. E é dessa forma, você vai ser uma pessoa útil na mão de Deus. Então, irmãos, essa é a segunda característica que nós temos que ter. Qual é a característica? Ter um testemunho positivo da nossa história. Então, essa é a segunda característica que o Timóteo tinha e que nós devemos ter. E nós, irmãos, para que nós sejamos úteis na mão de Deus, nós também temos que ter uma terceira característica, que nós encontramos no texto aqui, eu queria mostrar para vocês. Vamos aqui para o versículo 23, nosso texto. Versículo 23 do nosso texto. A gente encontra a terceira característica que o homem de Deus tem que ter para que possa ser considerado, aos olhos de Deus, um verdadeiro servo. Uma pessoa verdadeiramente útil na mão de Deus. E com essa terceira característica, esse crente, a terceira característica dele é que ele vai contar com a plena confiança do líder espiritual dele. Ou seja, esse crente, ele vai ter total confiança do pastor. No nosso caso, do pastor Roberto. Se o pastor Roberto não confia 100% em você, não tem plena confiança em você, você não vai estar sendo útil na mão de Deus. A gente vê isso aqui no texto. O texto mostra o quê? Vamos lá no versículo 23, repara bem. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. De sorte que espero vou-lo, ou seja, enviar Timóteo logo que tenha provido a meus negócios. 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Irmãos, ali em Filipos havia um servo de Deus, que era Epafrodito. Epafrodito estava ali como um pastor, ali em Filipos. Mas o Paulo, ele estava demonstrando aqui que ele confiava muito em Timóteo. Por quê? Ele tinha uma confiança total no Timóteo. Por quê? Porque ele estava ali, de sorte que espero vou enviar logo que venha provido a meus negócios. Ele tinha uma confiança muito grande em Timóteo. Apesar de ter o Epafrodito ali, ele queria enviar Timóteo para lá. Ou seja, para ele querer enviar o Timóteo para lá, apesar de já ter um pastor lá, é porque ele confiava muito no Timóteo. Timóteo gozava de plena confiança do apóstolo Paulo. E nós, irmãos,
também temos que gozar de plena confiança do nosso pastor, né? Dessa forma, nós vamos estar sendo úteis na mão de Deus. E um conselho que eu dou: os irmãos podem chegar para o pastor e perguntar para o pastor: pastor, você goza de plena confiança de mim? Aí você se prepara para a resposta, porque ele vai falar a verdade. Mas nós, irmãos, temos que saber se tem alguma coisa errada na nossa vida que faz com que o pastor não confie 100% em nós. O pastor tem que gozar de plena confiança em nós. Se o pastor não confia 100% em você, tem alguma coisa errada em você. O pastor tem que confiar 100% em você. Se ele confiar 100% em você, aí você vai estar tendo a terceira característica de alguém que é verdadeiramente útil a Deus. Porque assim era o Timóteo aqui no texto. O apóstolo Paulo tinha plena confiança no Timóteo. Tanto é que ele estava enviando o Timóteo, vai lá para Filipos. Tu precisa ir para lá, tu precisa ajudar aquele pessoal lá. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele tinha plena confiança em Timóteo. E aí eu pergunto: o pastor tem plena confiança em você? Existem alguns indicativos de que talvez o pastor não tenha plena confiança em você, né? Se você não é convocado, não sei, depende muito do contexto que a gente está, mas será que o pastor confiaria em você para ensinar os jovens da igreja? Se o pastor não confia em você para ensinar os jovens da igreja, você pode até perguntar. Tinha um irmão aqui, não está mais aqui entre nós, saiu há pouco tempo, mas ele mesmo se convocava para o pastor: pastor, deixa que eu vou lá e ensino os jovens. Pode deixar, eu vou lá na sombra, deixa que eu ensino os jovens. Pastor, não, quem vai ensinar os jovens vai ser aquele outro irmão ali. Aquele irmão não gozava de plena confiança do pastor. Tanto é que hoje ele não está mais aqui entre nós, né? Ele fez muita coisa errada e saiu daqui. Se o pastor tem plena confiança em você, ele pode muito bem, como exemplo, ele, dependendo do contexto, pode ser que tem outro irmão que fica melhor para trazer uma mensagem para os jovens. Mas, talvez as crianças, será que o pastor confia em você para levar uma mensagem para as crianças? Você pode perguntar para ele. Todos nós, irmãos, temos que saber se o pastor goza de plena confiança de nós. Nós temos que gozar de plena confiança do nosso pastor, assim como Timóteo gozava. Ele tinha plena confiança do apóstolo Paulo. Nós também devemos ser assim. E um outro indicativo agora de que talvez o pastor confie em você, né? Agora para os homens, né? Você pode chegar: pastor, o que é que você acha de eu pregar aqui na igreja? Né? Deixar o irmão Emanuel descansar, deixar o outro irmão João ali descansar. O que é que tu acha de eu pregar? Posso ir? Aí vamos ver a resposta que ele dá. Aí você vai saber se ele confia 100% em você. Porque se ele não permite, porque talvez ele não esteja confiando 100% em você. Então, é algo que a gente tem que analisar. E aí, a partir da resposta dele, você não deve ficar chateado com a resposta dele. Você vê o que está errado em você e você procura melhorar, procurar resolver aquele problema. Para quê? Para que ele tenha plena confiança em você. Porque você precisa ter plena confiança do pastor para que você tenha a terceira característica de alguém que é verdadeiramente útil na mão de Deus. Então, irmãos, você quer ser útil na mão de Deus, verdadeiramente útil na mão de Deus, você tem que ter essas três características. Não importa se você está saindo para evangelizar, se aos olhos da igreja toda você está sendo um servo de Deus. Nós temos que ser servo de Deus aos olhos de Deus. Não importa se você está aqui tocando o piano, se você está varrendo a igreja, se você está ajudando no som, se você está ajudando na câmara. Se você não tem essas três características aqui, você, aos olhos de Deus, você não está servindo a Deus verdadeiramente. Você não está sendo útil, verdadeiramente útil a Deus. E quais são as três características? Primeiro, você tem que ser sincero diante de Deus. O que é ser sincero diante de Deus? Você tem que querer agradar a Deus, tão somente a Deus.
e não aos homens, não a si próprio. Segunda característica, você tem que ter um bom testemunho. As pessoas têm que olhar para você e tem que olhar ali a sua história e ver, não, aquele irmão dá um bom testemunho. Os momentos que ele esteve aqui nesse ambiente, a gente viu que ele dava um bom testemunho. Ele não fala palavrão, ele se veste com modéstia, ele é educado, ele, quando tem oportunidade, ele fala para mim como ser salvo, ele quer meu bem, ele dá um bom testemunho. Aí eu faço a pergunta, você é sincero diante de Deus? Você dá um bom testemunho nos lugares que você frequenta? Ah, irmão, a minha história tem sido de um mau testemunho. Então mude a sua história a partir de agora. Você pode mudar a sua história. Você pode se arrepender do seu passado de mau testemunho e pode mudar a partir de agora. Construir a sua história e ter um bom testemunho a partir de então. Né? E você tem que ter também a terceira característica para ser um verdadeiro servo de Deus, alguém útil na mão de Deus, você tem que ter essa terceira característica. Qual é? Que Timóteo tinha aqui. Você tem que gozar, você tem que ter plena confiança no pastor. Aí eu pergunto, pastor, confia em você 100%? Se tiver precisando no serviço de Deus, se tiver no sábado que vem, a gente está precisando sair para evangelizar, pastor vai contar com você? Ele pode confiar em você para vir evangelizar? Fica essa pergunta. Ou será que ele vai ficar, não, aquele irmão talvez não vá, eu vou confiar lá no outro irmão para levar o carro dele, aí o pastor vai criar uns projetos, e aí, por quê? Porque ele não tem uma confiança 100% em você, talvez você não vai estar presente ali. Então, irmãos, você tem que conquistar plena confiança do pastor. E aí, você pode perguntar para ele, mas não vai ficar chateado com a resposta que ele vai dar. É para o seu bem. E aí, você conquista a confiança do seu pastor para você ter a terceira característica de alguém que é verdadeiramente útil na mão de Deus, que é ter plena confiança do seu pastor. Então, irmãos, Timóteo era assim. Timóteo tinha essas três características. E aí, o texto diz que Timóteo, aos olhos de Deus, ele era verdadeiramente útil. Ele era um verdadeiro servo. E nós, irmãos, temos esse chamado. E nós temos que estar atentos a essas características que nós devemos ter, para nós sermos verdadeiros servos de Deus. Amém, irmãos? Para finalizar, eu queria lembrar de Jesus falando lá no Evangelho. Lembra que Jesus falou da parábola? Ele falou que nós somos como varas. Jesus é uma árvore. E nós somos galhos, irmãos. Jesus falou, fez essa figura de linguagem. Nós somos como varas ligadas com o Senhor. E a vara que dá fruto, Jesus diz que ele limpa aquele galho que está dando fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Lá na casa do pastor tem um pé de acerola. Aquele pé de acerola, se ele não for limpo, ele não dá acerola. Então, de vez em quando, o pastor vai lá, dá uma limpada no pé de acerola e ele dá muito fruto. Fica aquela árvore bem bonita, dando muito fruto. Aí eu pergunto, você quer dar muito fruto? Se você quer dar muito fruto, você tem que ser uma vara que está ali com o Senhor. Mas, na figura de linguagem, Jesus fala o seguinte, aquela vara que não dá fruto, ou seja, o crente que não dá fruto, Jesus diz que ele vai lá e corta aquela vara. Isso não quer dizer perder a salvação. A Bíblia fala que a salvação não se perde. Jesus ele estava falando que se você é um crente que não dá fruto, ele vai te cortar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é quase como se o Senhor estivesse desistindo de você. Mas na verdade é nós desistindo de Deus. E aí a gente se afasta de Deus e não consegue mais voltar para Deus. E se você não quer que isso aconteça com você, se você não quer se afastar de Deus e depois não conseguir mais voltar para ser um servo de Deus, você tem que ser uma vara que está dando fruto.
Se você é uma vara que não dá fruto, você vai ser cortado. E aí você depois não vai conseguir voltar para a vara, para a árvore. Se você não voltar para a árvore, no fim você vai ser salvo. Mas você vai chegar no céu só com a roupa do corpo, irmão. Você vai chegar no céu só com a roupa do corpo. O Senhor diz que nós devemos juntar um tesouro nos céus. Você só vai juntar um tesouro nos céus se você estiver dando frutos. É a partir do momento que você é uma vara que dá fruto, é que você vai estar juntando tesouro nos céus. Se você é uma vara que vai ser cortada, e aí você vai parar de dar fruto. Você vai chegar no céu, mas você só vai chegar com a roupa do corpo. E a Bíblia fala que o próprio Senhor vai enxugar a tua lágrima. Nós, irmãos, precisamos ser varas nós precisamos ser varas que dão frutos. Se nós não damos frutos, o Senhor diz que a gente só vai chegar no céu praticamente com a roupa do corpo, e o Senhor vai enxugar nossa lágrima, porque nós vamos chorar. A Bíblia fala que o Senhor vai enxugar a lágrima de pessoas no céu. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não deram frutos, pessoas que foram cortadas, se afastaram de Deus, porque foi uma vara que parou de dar fruto. Não estava dando fruto, o Senhor foi lá, cortou ali, parou a comunhão com o Senhor e parou de dar fruto. Se você quer ser uma pessoa que vai estar sendo útil a Deus, não vai parar de ser útil a Deus, vai ser uma pessoa verdadeiramente de serventia a Deus, você tem que estar dando fruto a Deus, irmão. E para você dar fruto a Deus, você tem que ter essas 3 características. Ter um coração sincero, dar um bom testemunho e ter plena confiança do pastor. E, irmãos, se você for cortado, infelizmente, você não vai juntar um tesouro no céu. E aí, vai chegar lá no céu, talvez você vai ver muitos crentes ali morando numa verdadeira mansão, com um verdadeiro tesouro nos céus, e você ali só com a roupa do corpo, você vai chorar, e o próprio Senhor vai enxugar suas lágrimas. Então, irmãos, dê frutos, seja alguém no ramo, e seja uma vara que esteja dando frutos, para que você possa juntar tesouro nos céus.